Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos falar, hoje sobre o Espírito Santo. Dentro de pouco tempo, domingo, vamos celebrar e, como fazemos sempre na igreja, nós vamos viver, porque a liturgia, a celebração, mesmo que ainda muitos de vocês vão assistir pela televisão, mas a liturgia é sempre esse tornar presente algo da vida de Cristo. Naquele dia de Pentecostes, que agora vai se tornar presente, nesse próximo domingo, aconteceu que, primeiro, era uma das festas judaicas, uma das 3 festas judaicas, importantes já antes de Cristo, que era a Páscoa, a festa dos tabernáculos, que era a colheita no outono, e Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa. Naquele dia, de Pentecostes, que já era uma festa judaica, onde as pessoas estavam reunidas em Jerusalém, então aconteceu aquilo que está narrado no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que tem um grande simbolismo. Significa que tem algo muito real, que agora nós podemos viver. Diz assim a narração: quando chegou o dia de Pentecostes, essa festa judaica, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então como é que se ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, todos ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Mais do que o fenômeno extraordinário, das línguas de fogo, falar em línguas, o simbolismo aqui, que é, inclusive, o simbolismo no sentido cristão, é algo que é o mais real aqui agora, para o hoje e agora nosso. Começa primeiro com esse fogo e vento, esse fogo e vento que assemelha-se às manifestações de Deus no Monte Sinai. Deus também se manifestava no fogo, quando falou lá com Moisés, se manifestava no vento, quando ia falar com aquelas pessoas, quando ia falar com um profeta. Depois as pessoas começam a falar e todo mundo entende. Foi exatamente o contrário do que aconteceu na Sagrada Escritura em Babel, que por causa do pecado do homem, as pessoas já não se entendiam mais. Agora, em Pentecostes, as pessoas começam a se entender. E cada um entende perfeitamente a mensagem, e ouve falar na sua própria língua. São todos galileus, mas todo mundo se entende. Depois começa, aqui não aparece nessa
nesse trecho que eu li, mas a gente sabe que logo depois disso começa um discurso de Pedro, de São Pedro, né, o chefe ali da igreja, já exercendo, né, o seu ministério, onde aparece a força de Deus. Ele fala disso, da força de Deus que vai vivificando tudo. As pessoas vão entendendo. E outro simbolismo é que quando fala, né, que partos, medos, elamitas, ou seja, pessoas de todos os lugares começam a entender, né, a mensagem de Deus, ou seja, uma mensagem que é para todas as pessoas, uma mensagem que é universal, que é aberta a todos. É isso que nós vamos viver. E esse poder do Espírito Santo não é algo que aconteceu naquele dia. É sim algo que começou naquele dia, né? De uma forma extraordinária, né? Com uma manifestação extraordinária, mas que o Espírito Santo continua exercendo esse mesmo poder, mesmíssimo, não, sem nenhuma diferença, né? Porque o que interessa aqui não é o extraordinário, não é a língua de fogo, não é a pessoa exercer algo diferente, né? Mas é o que acontece no coração de cada um. E o Espírito Santo está aqui, está presente. Jesus Cristo tinha dito, né? Convém que eu vá, porque quando eu for, eu vos enviarei o meu Espírito. Vos enviarei o Espírito Santo. Porque eu vou e agora estarei com vocês de um modo diferente. Mas de um modo mais, se cabe dizer, né? Não é muito exato isso, mas de um modo mais real. Né? Por quê? Porque eu estou agora no vosso coração, estou dentro de cada um de vós. E é o Espírito Santo mesmo que hoje é o que vivifica a igreja. É o Espírito Santo que faz eu falar o que eu estou falando, que faz vocês escutarem o que vocês estão escutando, que faz, se algo mexe no coração de cada um aqui agora, né? É o Espírito que está mexendo, né? Não são nem as minhas palavras, nem as tuas ideias, mas é o Espírito Santo que faz a gente entender, né? A gente se entender, e é tão bonito, né? A gente, todos nós que somos, né, que somos católicos e estamos na igreja e ver como as pessoas vão descobrindo, né, essa verdade de fé, como as pessoas, a gente percebe, como a gente vê essa sede de Deus que há hoje, a sede dos sacramentos, que pedimos também ao Espírito Santo que logo a gente possa, todos vocês possam, né, ter acesso, né, mais real, né, aos sacramentos, à confissão, à Eucaristia. E por que a gente tem essa sede? Por quê? Porque a nossa relação com Deus é algo vivo, porque o Espírito Santo está presente na nossa alma. Quem tem esse poder, né? E o poder, vamos pensar aqui agora, né? A gente vai falar um pouquinho do Espírito Santo, mas depois no final vou falar disso, mas que eu falo agora, que é o poder de nos transformar. O poder de arrancar esses defeitos que nós temos, o poder de fazer, vamos dizer, que o nosso amor seja algo poderoso, seja algo que me faça trabalhar, me faça levantar cedo, me faça viver a caridade, me faça enfrentar essa dificuldade que eu estou vivendo, me faça amar a Deus com todo o coração, como eu quero amar. O Espírito Santo tem esse poder. Aliás, é o Espírito Santo que tem esse poder, né? O Espírito Santo, sabemos, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o próprio Deus. Mas esse Deus que está dentro de nós nos santifica, nos transforma. E vamos falar do Espírito Santo, mas para que ao final dessa meditação nós saímos muito convencidos de que temos que tratá-lo e pedir, invocar, e com esse convencimento de que ele pode nos transformar mesmo, em pouco tempo, e até diria assim de modo imediato, se assim Deus quer.
mas sabe, nós deixamos isso, né? Depois vamos falar. Sobre esse poder do Espírito Santo, há uma história divertida, né? Eu lembrava uma biografia que eu li de João 23, que era um papa assim, muito engraçado, né? Ele gostava de fazer brincadeiras, e aí um dia conta que ele foi em Roma, né? Existe um hospital que é o chamado Arquihospital do Espírito Santo. E ele foi visitar esse hospital, né? E ao chegar foi recebido por todos os diretores, né? O staff médico do hospital e também as religiosas que cuidavam desse hospital, né? Porque havia ali uma ordem religiosa chamada Ordem do Espírito Santo, né? E que também, digamos assim, cuidava assim mais da atenção espiritual. Acho que muitas, talvez, freiras também trabalhavam na enfermaria. Então foram apresentando cada um dos médicos e chegou na superiora, né, dessas religiosas, e disse: Santo Padre, eu sou a superiora do Espírito Santo. E o Papa assim sorriu e falou: pô, muita autoridade tem a superiora do Espírito Santo. Eu sou apenas o vigário de Cristo, ele dizia. Porque o Espírito Santo é que, né, o Nosso Senhor falava mesmo, né? O Espírito Santo é que vai transformar, né? É como Jesus, quando deixou essa terra, ele disse: olha, a minha missão está feita, mas agora, digamos assim, eu fico de um modo diferente, porque agora o Espírito Santo está no coração de cada batizado e vai ser transformando esses corações que eu vou transformar o mundo. Em primeiro lugar, pensemos como que o Espírito Santo está na nossa alma. Ele está através das próprias virtudes sobrenaturais. A fé, a esperança e a caridade. E isso é o que a gente chama também a graça, né? A graça habitual. Ou quando se trata, né, de mostrar que a graça habitual é o Espírito Santo em nós, se fala dessa graça incriada, que faz com que nós, todos os batizados, né, recebemos o Espírito Santo, temos a presença do Espírito Santo e temos essa infuso em nós a fé, a esperança e a caridade. Como dizia, por que nós temos essa sede, né, da união com Deus, essa sede da comunhão, essa sede da confissão, e que a gente percebe isso, né? Pessoas, por quê? Porque existe uma fé em nós, ainda que, né, seja pequena às vezes, mas está lá. E porque talvez, né, quem escuta essas palavras e escuta com certa atenção e algo mexe, por quê? Porque existe a fé, e é o Espírito Santo. E a esperança, por que a gente, né, olha para o futuro e se entusiasma pensando no bem que eu posso fazer, em aproximar essas pessoas de Deus, qualquer coisa, né? Quando a gente pensa que, puxa, eu posso santificar o meu trabalho, eu posso rezar, eu posso interceder pelas pessoas, é a esperança. Por quê, né? Eu quero fazer o bem, né? Por que todos nós, a gente fica contentíssimo quando a gente sabe que eu posso ajudar uma pessoa, que eu posso fazer uma visita a uma pessoa necessitada, que eu quero ligar para aquela amiga que está mais sozinha, e é a caridade. Embora eu sei que muitas vezes todos nós falamos: puxa, que pouca fé eu tenho, que falta de caridade eu tenho, mas exatamente porque a gente se sente mal é porque nós temos fé, esperança e caridade, senão a gente não ia sentir falta. É porque o Espírito Santo está em nós. Depois, o Espírito Santo também, essa graça incriada na nossa alma, que em primeiro lugar nós agradecemos, né? Agradecemos o dom da fé. Né? Se estamos aqui porque temos fé. E temos que agradecer. Basta a gente pensar um pouquinho, tentar pensar, né? Porque eu acho que é quase impossível, mas pensar: e se eu não tivesse fé? E se eu não acreditasse em nada do que eu acredito? Como seria dura a vida, né? Se a gente tentasse fazer isso, né? Quer dizer, não tentar fazer, mas tentar imaginar, né? Não fazer porque não vale a pena, né? Mas tentar imaginar. E se eu não tivesse esperança,
né, essa vida seria horrível, né? Não valeria a pena vivê-la sem caridade, né? Nada interessaria. Enfim, então, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo que infunde em nós a fé, a esperança e a caridade, é também aquele que mais tradicionalmente a gente lembra dos dons do Espírito Santo, né? O que seriam esses dons, né? Como reforça a fé, a esperança e a caridade? Não é que reforça, porque a fé, a esperança e a caridade já vêm todas de Deus e são plenas e não é necessário, né? Nada mais um complemento, assim como, sei lá, para a coisa ficar boa lá, para uma receita ficar boa, para o bolo, então você tem que ter aquela quantidade de açúcar ali, senão não vai ficar bom, não adianta. Não. Então por isso tem que ter os dons. Os dons é como se fosse a manifestação dessa fé, esperança e caridade, que nos dá uma facilidade especial, uma capacidade especial, justamente para exercermos essa fé, esperança e caridade. É como se fosse um barco a velas, né, que é a nossa vida, e esses dons é como esse vento do Espírito Santo, né, que faz o barco se mover, mas o barco já está ali, completo. A nossa vida, nossa fé, esperança e caridade, mas o Espírito Santo vai dando os dons. E é interessante, eu vou falar brevemente dos dons, né? Depois cada um pode pensar e meditar e ler a respeito, existem muitos livros bons a respeito disso, para que a gente tenha através dos dons que a gente talvez consiga entender um pouco melhor, né? Como que o Espírito Santo atua na nossa alma, né? Como o Espírito Santo nos leva a Deus, nos faz estar perto de Deus. Primeiro, o temor de Deus, né? Eu vou falar talvez normalmente os dons, você começa com a sabedoria e termina no temor de Deus, né? Então a gente vai fazer o contrário, né? Para terminar na sabedoria. Falar, o temor de Deus é como se fosse esse empurrão para cumprir bem, né? As coisas, e o temor de Deus é aquele pequeno peso na consciência e falar, puxa, eu não atuei como Deus quer. Isso, eu deveria ter sido mais piedosa. Nossa, esse temor que nos leva a falar, nossa, eu entro aqui no Itaporã e falo assim, eu tenho que passar lá no oratório. Esse é o temor de Deus, né? Que é como esse temor que só é concebível num batizado, um temor filial. Um temor, fala assim, eu não posso desagradar o meu pai, porque se meu pai é tão bom, e eu sinto, e vem esse peso na consciência, né? Não, eu tenho que rezar. Esse é o temor de Deus. Temor que nos leva, então, à piedade, que é outro dom do Espírito Santo, né? A tratarmos a Deus e as outras pessoas, né? Também tratar cada vez com mais carinho, com mais atenção, mas, sobretudo, ao nosso Pai Deus. E piedade é isso que nos leva a falar, puxa, eu quero rezar bem. Eu quero quando assim que vocês puderem comungar, eu vou querer comungar muito bem. E vou aproveitar esses momentos que talvez, essas saudades da Eucaristia, para me preparar bem para a Eucaristia. Quem sabe com uma bela confissão, assim que eu puder fazê-la, né? Isso é a piedade. Por quê? Porque eu sei que o meu Pai Deus me ama e eu quero amá-lo assim. Depois vem a ciência, que me leva com a piedade, eu vou rezando e na medida que eu rezo, eu começo a entender as coisas do mundo de uma forma diferente. As coisas, a ciência, né? A ciência é um dom do Espírito Santo. E a ciência que as pessoas falam agora, né? A ciência, né? O que a ciência diz, né? Até agora a gente está esperando o que a ciência diz para nos explicar, né? Sobre isso aí que a gente até agora, a ciência não ajudou muito, essa que é a verdade. Mas a ciência do Espírito Santo também nos leva a entender as coisas e a ter ciência, mas essa ciência que me leva a Deus. Essa ciência, que cada um na sua, mesmo a ciência, digamos assim, humana, né? Que ele diz, a ciência da biologia, a ciência da medicina, a ciência das ciências sociais, né? A economia. Eu vou entendendo com profundidade isso, e isso me faz cada vez mais católico, cada vez mais piedoso.
O verdadeiro cientista, ele vai crescendo na fé. E isso basta você pesquisar a vida dos verdadeiros cientistas, né? Você vai ver isso, né? Todos foram crescendo na fé. Esse entendimento nos leva a ganhar uma força, que é uma força que vem do interior. É essa força que vem do querer me aproximar de Deus, é a fortaleza, o dom da fortaleza, né? De agir sobrenaturalmente, mas agir. É a fortaleza, o dom do Espírito Santo que me leva a falar as coisas para os meus amigos, às vezes coisas difíceis, de falar, olha, isso que você está fazendo é uma burrada que você está fazendo, minha amiga, e vem ali, aquela palavra certa, certeira, mas essa capacidade de agir também, de fazer as coisas, é a fortaleza, de fazer as coisas sobrenaturais. Vai nos dando esse dom do conselho, né? Eu atuo, mas eu atuo corretamente, eu atuo, falo, não, eu devo fazer isso e não isso que eu achava que deveria fazer. Não, é isto. Esse é o dom do conselho. O conselho não é só para dar aos outros, né? Isso também. Depois uma pessoa que tem o dom do conselho, ela também vai ser capaz de dizer, não, minha amiga, não faça isso, faça desse jeito, olha. E a gente vai ter também esse dom de línguas para dizer da forma certa, para dizer da forma que a pessoa queira fazer, né? A gente vai conseguir encaminhar as pessoas para Deus. O dom do conselho, o dom do entendimento, que é parecido com a ciência, mas a ciência é entender as coisas do mundo e ir nos aproximando cada vez mais de Deus. Então, o entendimento nos leva a entender essas verdades mais profundas, que são as verdades sobrenaturais. A entender, né, o porquê da nossa existência aqui na Terra, a entender o porquê dessa minha dor, dessa minha chateação, enfim, entender mesmo, né? Entender o próprio Deus, até chegar no dom da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor de Deus, né? Começa com esse querer fazer as coisas por Deus e ter piedade, entendendo as coisas e entendendo também as coisas de Deus e agindo sobrenaturalmente. Então, chega a sabedoria, que é como um compêndio de todos os dons, que é esse saborear o próprio Deus, né? É estar feliz em viver para Deus, em querer viver para Deus. Nunca conseguimos totalmente, e por isso a pessoa que tem o Espírito Santo, ela luta, ela quer cada vez mais, e parece que o amor sempre é pouco, né? A gente quer mais, porque Deus é tudo, né? E a gente começa a enxergar também as coisas que talvez as pessoas consideram muito importantes na sua vida como coisas muito secundárias, né? Para dizer uma frase assim muito forte lá de São Paulo, como lixo, né? Em comparação a ganhar a Cristo, em viver para Cristo, em viver a Deus. E vamos tendo, né, a pessoa que vai vivendo do Espírito Santo, que vai recebendo esses dons do Espírito Santo, vai também tendo esses frutos do Espírito Santo. Ao preparar essa meditação, me veio assim, não sei, o Espírito Santo me tocou, né? Que quando São Paulo fala dos frutos do Espírito Santo, a gente fala frutos do Espírito Santo, mas pelo menos na tradução que eu tenho, diz assim, o fruto do Espírito Santo é, veja, caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Me chamou a atenção que é o fruto do Espírito Santo. Porque às vezes a gente pode pensar, nossa, caridade, fraco, alegria, fraco, paz, o Espírito Santo está longe, porque primeiro eu tenho que ter tudo isso para daí ter o Espírito Santo. Não, é o contrário. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou ficando mais paciente, eu vou tendo paz, eu vou sendo brando, eu vou sendo fiel naquilo que vale a pena, nas coisas de Deus. Eu vou sendo uma pessoa afável, uma pessoa caridosa, uma pessoa alegre. Mas tudo isso não como algo que eu vou conquistando, primeiro uma coisa, depois outra, eu vou como fazendo uma montanha para ir dizer, agora sim eu tenho o Espírito Santo. Então aí a gente não vai chegar nunca, né? Mas não, é algo sobrenatural.
quando Deus vem à nossa alma e nos dá fé, esperança, caridade, a gente deixa que Deus inunde a nossa alma, então nós temos tudo isso. E é fácil também entender o contrário. Por que nos falta às vezes paz? Por que às vezes a gente é tão impaciente? Por que a gente não é tão alegre quando deveria ser? Por que a gente às vezes se angustia, fica, né, se deixa envolver pela ansiedade? Porque a nossa alma não está aberta aos dons do Espírito Santo. Porque nos falta Deus, né? Não porque Deus não queira vir à nossa alma, mas porque talvez nós nos fechamos a Ele. Não que queiramos, ninguém quer isso, evidentemente, né? Mas são as nossas misérias com, o próprio mundo, o demônio, a carne, vai nos... E para isso, então, quer dizer, claro que aqui nas nossas meditações, a gente fala muito, né, de como ir vencendo esses nossos defeitos, e por isso a importância de adquirir virtudes, mas nós falamos sempre disso, então hoje nós não vamos falar, né, disso, mas sim falar que o mais importante é pedir o Espírito Santo, é viver do Espírito Santo, e nada como pegar a experiência dos santos. Eu tomei aqui é um pouco longo, né? Mas é um ponto que está, depois um ponto naquele livrinho Forja, de São José Maria Escrivá, que é um livro que está inteiro repleto do Espírito Santo. É como quase que todo ele é como, digamos assim, a experiência de uma alma que tem o Espírito Santo, porque é uma alma santa, e que ali no fundo foi pegando. O livro Forja, na verdade, foi, digamos assim, como recortes, né, da pregação de São José Maria Escrivá, que foi sendo organizado. Ele mesmo, né, pegou as frases, e depois da sua morte, então organizaram os pontos, mas já tinha sido recortado ali, né, as frases por São José Maria. Então ele conta assim, uma experiência, né, mas ele fala de um modo, faz uma analogia muito bonita. Diz assim: vejam-me como um pobre passarinho, que acostumado a voar somente de árvore em árvore, ou quando muito até a varanda de um terceiro andar, um dia na sua vida se encheu de brios para chegar até o telhado de um modesto prédio, que não era precisamente um arranha-céus. Mas eis que o nosso pássaro é arrebatado por uma águia, que o tomou erradamente por uma cria da sua raça. E entre aquelas garras poderosas o passarinho sobe, muito alto, acima das montanhas, da terra e dos cumes nevados, acima das nuvens brancas e azuis e rosáceas, mais acima ainda, até olhar o sol de frente. Então a águia, soltando o passarinho, diz: anda, voa. Senhor, que eu não torne a voar colado à terra. Que imagem bonita, né? E é o que o Espírito Santo nos faz. Nós somos, e acho que isso é fácil, né? A gente se identifica, né, com o passarinho. E aí vai tentando fazer as coisas e parece que o Espírito Santo pode, né, nos fazer viver a fortaleza sobrenatural, a ciência, o entendimento, né, uma piedade profunda, ter essa sabedoria de Deus. Bom, faltou muita coisa, mas enfim, o Espírito Santo me levou por esse caminho, assim, talvez, o que eu ia falar agora, eu só vou falar rapidamente, porque eu não quero passar o tempo, né, porque depois também, sobre o Espírito Santo, é bom que, né, a gente medite bastante, né, até é bom agora, para preparar bem essa solenidade do domingo. Existem muitas coisas bonitas da liturgia, mas eu queria falar, que faltou, eu ia falar um pouquinho mais, né, sobre como fazer para viver o Espírito Santo. Então, a primeira coisa, como eu já disse, é invocar, talvez pensando nesses dons, pensando nesses frutos, e dizer mesmo: vinde Espírito Santo. Quando te faltar a paz, mais do que dizer: não, eu preciso fazer isso, preciso fazer uma terapia, eu preciso fazer, usar um joguinho, eu preciso fazer aquilo, faz tudo isso, é bom por todos os meios, mas sobretudo invoca o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, para tudo. Depois, pedir ao Espírito Santo que queime o que há de ruim em nós. O Espírito Santo é fogo, né? E portanto é o fogo que queima.
E pedir ao Espírito Santo, tira de mim essa inveja, tira de mim essa impaciência, tira de mim esse egoísmo, tira de mim essa sensualidade. Queima, destrói o que há de corrompido em mim. E depois escute o Espírito Santo. O Espírito que está falando agora na tua alma, escuta, né? O que Deus está me dizendo? E siga as suas inspirações. Esse é um programa para toda a nossa vida. Uma vida que oxalá, né, se nós entramos por esse caminho, e temos que lutar, né, como eu disse, não vamos falar sobre isso agora, nem dá tempo, mas pede ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai te ensinando também. E queira, né, seguir as inspirações. Então, você vai ter, né, a gente vai ter o Espírito Santo na nossa vida, que significa tudo isso: caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Né? O que diz São Paulo na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23. E peçamos um atalho para isso, é sempre Maria, que ela é a esposa do Espírito Santo, que nós saibamos corresponder ao Espírito Santo como ela sempre correspondeu, e viver do Espírito Santo e chegar a essa sabedoria que Deus quer nos dar, essa paz, alegria que Deus quer nos encher a nossa alma, né? E quem sabe, né? Pensamos para que nós experimentemos isso ao longo desses dias, especialmente nesse próximo domingo, solenidade de Pentecostes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.